milhões, informais e desempregados. Se alguma empresa abrir vaga e falar que te dão uma vaga, mas você tem que optar pela capitalização, essa pessoa vai ou não vai optar? Claro que vai. E aí, depois que optar pela capitalização, nem o empregado, nem o empregador vai pagar o INSS. Então, o que isso vai representar? Rombo nas contas públicas, tá? Em vez de melhorar a situação fiscal, vai piorar. O que é capitalização, minha gente? Por que eu falo que não pode ser chamado de previdência? Porque trata-se de aplicação financeira individual, de alto risco, elevado custo de administração. Se você depositar 1.000 na poupança, você tem 1.000. Se você colocar 1.000 num fundo desse, você tem no máximo 850. Porque a taxa de administração é de no mínimo 15%. Tá? Não tem garantia nenhuma de benefício. A modalidade que está na PEC é contribuição definida, não tem proteção social alguma, não tem participação patronal nem governamental. Tá? Então, esse folheto aqui explica tudo isso que eu falei, está aqui o link, vocês podem acessar. Sobre a reforma, essa reforma, gente, eu vou encerrar. Só 2 minutinhos. Essa reforma vem como recomendação dos organismos internacionais, FMI, Banco Mundial e BIS. Nós temos que falar do BIS. É um banco que se auto-intitula Banco Central dos Bancos Centrais e manda na economia mundial. Por que a gente ajoelha? Porque quer. A Previdência é o nosso maior patrimônio. Toda essa proteção social vai por terra com a capitalização. Já falei que não cabe falar em déficit. Nós, servidores públicos, também não há que falar em déficit. Nosso regime está em outro capítulo da Constituição. E o Estado, quando coloca um concurso, ele se obriga a pagar o salário e as aposentadorias. Servidor público contribui sobre o bruto, inclusive depois que se aposenta. Tá? Tem vários artigos na nossa página que vocês podem acessar. Eu já falei que o objetivo é capitalização, vai representar enorme dano às contas públicas, acaba com a solidariedade, é insustentável, desconstitucionaliza tudo, aumenta a idade, regras de transição inaceitáveis, aumenta a contribuição dos servidores, acaba com as aposentadorias especiais, BPC, miseráveis R$400, acaba com abono acima de salário mínimo, reduz a aposentadoria por invalidez para 60%, reduz pensão para 60%, reduz a acumulação de benefícios. Por isso, gente, essa PEC tem que ser rejeitada. Aquilo que a senadora falou aqui, uma PEC para melhorar, para ajustar, não é essa. Tá? Não é essa. Essa aí arrebenta com tudo. Para ajustar, tem que chamar os especialistas. Tem que estudar onde é que está o desajuste. Nós precisamos reduzir a desigualdade no Brasil. A situação do Brasil é vergonhosa, nona economia mundial, pior distribuição de renda do planeta, 79º no ranking dos direitos humanos. Essa desigualdade tem que ser reduzida. Essa PEC aprofunda essa desigualdade, porque ela tira 1 trilhão da economia. Tá? O Brasil é um país da abundância, da riqueza, mas a gente vive num cenário de escassez. Essa crise, os bancos continuam batendo recorde de lucro. Ano passado foi 100 bilhões de lucro. Mas o Brasil comanda a alta da pobreza, a pobreza aumenta e extrema pobreza, que já tinha saído das estatísticas brasileiras, voltou. Para encerrar, estratégias de ação. Podemos ficar só falando da Previdência? Temos que falar da Previdência, sim. Mas nós temos que inserir. Nós temos que conhecer de política monetária, de modelo tributário, que não deu tempo de falar, de sistema da dívida. Senão a gente vai ficar só, temos direito, e vamos ser tratorados. Nós temos que partir para o ataque e denunciar onde é que está o rombo das contas públicas. Partir para o ataque, denunciar, tá? E criar uma grande mobilização consciente, pressionar parlamentares. Nós não podemos dar trégua. Todo dia. Telefonar, e-mail, visitar, falar, tá?
A Auditoria Cidadã tem um curso à distância. Ainda estão abertas as vagas até 29 de maio. Eu peço ao Sindileges, à Fenale e às entidades para ajudar a divulgar, porque a gente tem que espalhar esse conhecimento. Hoje eu falei aqui por quase 1 hora, no curso são 60 horas, tá? Mas eu não falo 60 horas, não. 60 horas é o curso todo. Bom, é urgente sairmos do cenário de escassez, gente. Nosso país é maravilhoso. Eu deixo aqui as páginas da Auditoria Cidadã, do Facebook. Quem ainda não acessou a Auditoria Cidadã da Dívida no Facebook, acesse, curta, compartilhe nossas publicações e muito grata, gente. Alô. Nós gostaríamos de, em agradecimento a essa brilhante palestra, essas explicações que, evidentemente, trazem luz a esse assunto que preocupa muito a toda a população. E nós, servidores públicos, também estamos atravessando esse momento e buscando alternativas para colaborar com o governo, para que a gente possa ter um sistema que permita que a população tenha uma vida que possa ser de dignidade. Exatamente é isso que nós queremos. Nós não somos inimigos, nós não somos contra, pelo contrário, nós queremos o melhor para o nosso país. E em agradecimento a essa brilhante palestra, nós gostaríamos de oferecer à senhora, em nome da Fenale, uma placa. Muito grata. A ilustre doutora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, em reconhecimento por sua participação no 42º Encontro Nacional da Fenale. Brasília, Distrito Federal, 15 de maio de 2019. Assina o secretário e o presidente. Muito grata. Obrigada. Muito grata, viu? Parabéns pelo encontro. Parabéns. Viu? É hora disso mesmo, de reunir o povo e mobilizar. Obrigado. Muito grata. Obrigada. Bem, gente, só para falar que realmente nesse encontro nós somos privilegiados no sentido de termos 2 palestrantes do mais alto nível e gabarito que o Brasil tem. O professor Luiz Alberto, ele ontem estava participando na mesa, na comissão especial, na PEC 06, na Câmara dos Deputados. Ele foi um dos convidados para participar do debate. Então, esse é o nível dos nossos palestrantes. E gostaria de passar para o professor. O som não está... agora sim. É uma honra para mim poder participar deste evento, nesta manhã, contribuir com a Fenale e com o Sindileges, entidade a qual sou afiliado. E, enfim, complementar em alguns aspectos e trazer outros à discussão. Se pudessem apagar a luz aqui da frente. Complementar alguns aspectos da fala da doutora Maria Lúcia e trazer alguns outros elementos para que nós possamos compreender um tema que afeta diretamente a todos os cidadãos brasileiros, presentes e futuros, e que, se não for debatido, examinado com muita cautela, causará impactos extremamente graves, extremamente danosos a esses cidadãos. É preciso, antes de tudo, levar em consideração o fato de que essa discussão não é uma novidade total. Nós não podemos alegar desconhecimento absoluto de que o governo eleito iria fazer uma reforma da Previdência. Durante a eleição presidencial, esse debate apareceu, os candidatos apresentaram aqui e ali alguns temas que pretendiam abordar, mas nenhum deles, de fato, apresentou uma proposta detalhada a respeito do que seria efetivamente a sua proposta de reforma da Previdência. Eram ideias, eram conceitos
a idade mínima, enfim, vários candidatos falaram sobre regime de capitalização, mas nenhum deles, de fato, apresentou uma proposta mais detalhada e, menos ainda, debateu essa proposta no processo eleitoral a ponto de permitir ao cidadão que nós tivéssemos clareza do que realmente viria a ser proposto caso esse ou aquele candidato ganhasse a eleição. E o fato é que a vitória do presidente Bolsonaro colocou em xeque o regime previdenciário como um todo, a partir de uma série de mudanças radicais nos regimes previdenciários, a começar pela proposta de desconstitucionalização, ou seja, retirar da Constituição Federal todas as regras elaboradas pela Constituição de 88, relativas a condições para aquisição de direitos e cálculo de benefícios. Essa questão não é nova também, porque em 1991 o presidente Collor, da mesma forma, tentou fazer essa desconstitucionalização no que se refere aos servidores públicos. O emendão, encaminhado ao Congresso em 91, propunha essa mudança, flexibilizar as regras de previdência do servidor público e retirar da Constituição as condições para aquisição de direitos. Essa proposta não vingou, mas passou um pedaço dela, que foi materializado na emenda constitucional número 3 de 93. O presidente Fernando Henrique Cardoso, quando enviou ao Congresso a proposta de emenda constitucional número 33, também tentou fazer uma ampla desconstitucionalização, remetendo à lei complementar o regramento de todas as regras dos regimes previdenciários, mas isso também não passou, e a comissão especial não aprovou a desconstitucionalização, mas aprovou algumas mudanças muito importantes, e parte delas, na época, inclusive, dadas como fundamentais e essenciais para sanear a previdência pública. Esse tema voltou depois a ser apresentado, ou melhor, antes dessa proposta ser apresentada em 95, já tinha havido uma segunda tentativa, que não vingou também, porque sequer o parecer chegou a ser votado, que foi durante a revisão constitucional, quando o então deputado Nelson Jobim apresentou também um parecer propondo a mesma coisa, mas essa proposição sequer chegou a ser apreciada ou concretizada de qualquer forma. Mas agora a solução vem de forma bastante abrangente, com o objetivo, de fato, de retirar do texto constitucional todas as regras, a pretexto de que nenhum país do mundo tem regras constitucionais tão rigorosas nas suas constituições. Então, na verdade, remeter para uma legislação complementar que se aprova com maioria absoluta a total regulação dos direitos previdenciários. Mas, mais do que isso, essa mesma legislação complementar terá o poder de estabelecer um regime de capitalização individual que substituirá integralmente o regime de repartição. Na prática, tornará o regime de repartição um regime em extinção e promovendo por essa via a completa e total privatização da Previdência, tanto no regime do servidor público quanto no regime geral. Enquanto isso não acontece, as disposições constitucionais, as disposições transitórias da PEC estabelecem as regras que vão vigorar para aqueles que vão ingressar no mercado de trabalho até que essa lei complementar seja estabelecida, com requisitos extremamente elevados para aquisição de direitos, e para aqueles que já estão nos dois regimes, regras de transição bastante duras, com idades mínimas, já aplicáveis nos dois regimes e progressivas, e que desconhecem expectativas legítimas de direito estabelecidas com base nas regras atuais. Mais do que isso, estabelece com aplicação imediata para todos os atuais segurados que ainda não estão aposentados e para aqueles que irão ingressar no mercado de trabalho até a regulamentação por lei complementar, mecanismos de drástica redução de valores de benefícios, tanto no que se refere a aposentadorias como a pensões por morte. O discurso que embasa essa concepção é o do fim dos privilégios. O governo tem batido nessa tecla insistentemente e essa é uma das grandes falácias da reforma da Previdência. Inclusive, como nós vamos ver, algumas dessas proposições já sofreram ataques e críticas muito severas de parlamentares da própria base governista, porque, como dizíamos anteriormente, é um discurso que não para de pé. Ele não se sustenta, a não ser na linha do terrorismo, a não ser na linha de jogar a sociedade, especialmente contra os servidores públicos. Um filme que nós já vimos em vários momentos. A crise das finanças dos Estados da União, como a doutora Maria Lúcia acaba de nos ensinar, é uma realidade, mas é uma realidade provocada por fatores estranhos aos trabalhadores, estranhos aos cidadãos, estranhos aos servidores públicos, que impacta, sim, as finanças dos entes da federação, mas que não será resolvida por essa reforma. Depende de uma série de outros elementos, como a própria discussão de um modelo tributário mais justo, adequado, com a questão da produtividade na economia, dos incentivos que o governo precisa manter para reaquecimento da atividade econômica. Mas hoje a questão está colocada principalmente na questão da necessidade da redução do déficit público. E no caso da União, em 2020, a previsão é de um déficit de 128 bilhões. Déficit
obviamente, na lógica de caixa, aquilo que entra, aquilo que sai, sem, obviamente, também desconsiderar o fato de que boa parte desse déficit é provocado pelo próprio fato de que o governo prioriza certo tipo de despesa, especialmente a despesa financeira, e faz das tripas coração para honrar esses compromissos. Então, a ênfase no resultado fiscal é o que move, é o que motiva essencialmente esta reforma da Previdência. É também necessário observar o fato de que o desaquecimento da economia, a queda do produto interno bruto, a queda da arrecadação, como reflexos dessa situação, também estão relacionados a outros elementos, como o caso da reforma trabalhista, que trouxe aí uma modificação expressiva no mercado de trabalho, não gerou nenhum emprego, mas permite às empresas recorrer a mecanismos de contorno em relação a direitos trabalhistas, e isso acabará impactando no médio e no longo prazo as próprias receitas da Seguridade Social e da Previdência Social, por exemplo, a partir do movimento de pejotização dos trabalhadores, o incentivo à terceirização, tudo isso agravando e impactando a massa salarial sobre a qual incidem as contribuições previdenciárias, as contribuições para a Seguridade, e isso, claro, vai ter também lá adiante impacto na própria capacidade de sustentação dos direitos. Então, o modelo atual que nós temos já por meio da reforma trabalhista e mudanças futuras que vão acompanhar a mudança no mercado de trabalho, vão comprometer, de fato, o sistema de custeio baseado em contribuição sobre a folha. É preciso pensar no longo prazo, e a reforma trabalhista trouxe esse fato, numa reforma tributária, como é que nós vamos enfrentar no futuro esse tipo de situação. Temos ainda os problemas concretos derivados da própria emenda constitucional número 95, que trouxe restrições muito sérias à evolução da despesa pública. E ontem eu fiquei, de certa forma, surpreso de ver o deputado Darcísio Peronde, que foi o relator da emenda constitucional 95 na Câmara dos Deputados, quando admitiu expressamente que a reforma da Previdência e a emenda 95 são irmãs siamesas. Uma dependia da outra. Ou seja, ele contava que a PEC 287 iria ser aprovada no ano passado ou no ano retrasado, em 2017. Então, vejam, o governo trabalhou o tempo todo, no governo Temer, numa equação que tinha duas variáveis. Uma delas ainda não se concretizou, em função até mesmo da falta de legitimidade daquele governo e da falta de capacidade de demonstrar que aquela proposta seria razoável, seria justa. Esta, muito menos. Mas o governo insiste nela e vem aí com toda a força tentando obter, neste contexto, um presidente eleito, com voto de mais de 57 milhões de brasileiros, como capaz de, por força disso, impor à sociedade um modelo de reforma que uma grande maioria dos cidadãos brasileiros sequer sabe como por ela será atingido. A CPI da Previdência, em 2017, enfrentou muitos desses aspectos e demonstrou com bastante clareza que a reforma no regime da Previdência Social, tanto do Serviço Público quanto do regime geral, não é uma reforma que deva se basear na redução de direitos, mas sim uma reforma que deve focar na gestão e nos mecanismos de custeio. E aí foram apostados lá muitos aspectos que hoje estão sendo já objeto de algum tipo de atenção, porque aquela CPI apontou esses problemas. Por exemplo, a questão da execução da dívida ativa, da deficiência. Em compensação, né, o que é que o governo propõe? Medidas como essa da securitização da dívida, da privatização da própria execução da dívida ativa. Ou seja, remédios errados para problemas verdadeiros. Temos ainda, obviamente, aqui que considerar as questões relacionadas a fraudes, sonegação, desvios históricos da Previdência, problemas que foram produzidos ao longo de décadas e que hoje estão cobrando a sua conta, mas que, na perspectiva da reforma, serão enfrentados por meio de redução de direitos. Então, essa é a questão que está posta sobre a mesa. Os principais aspectos desta reforma dizem respeito à desconstitucionalização das regras permanentes, com a manutenção apenas de regras gerais na Constituição, princípios gerais, com a desconstitucionalização de garantias e direitos, mas, paradoxalmente, com a constitucionalização de obrigação e a constitucionalização de regras de restrição de direitos, que vão reduzir, basicamente, aquilo que as pessoas teriam a expectativa de receber na aposentadoria. Temos aí uma proposta de pretensa igualação entre regimes, na perspectiva de que não há sustentabilidade em direitos diferenciados, sem lembrar que muito disso já foi efetuado nas reformas anteriores. A emenda constitucional número 20, de 98, resultante da proposta do presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive estabeleceu que os regimes próprios devem observar regras e critérios iguais aos do regime geral. Foi preservada, no entanto, naquela proposta, a aposentadoria integral do servidor público. Isso acabou, na verdade, para os novos servidores, a partir da aprovação da emenda constitucional 41,
que permitiu que, com a implementação do regime de previdência complementar, se aplicasse ao servidor público o teto do regime geral. Então, nós temos aí uma grande quantidade de entes da federação que já fizeram essa transição. Nós temos, de fato, já situações consolidadas em que os novos servidores não têm mais direito à aposentadoria integral com paridade acima do teto do RGPS. Então, essa homogeneização, igualação de regras, ela já se operou, ela já está concretizada. Há alguns espaços ainda a serem cumpridos ou observados, mas, no geral, essa transição, essa mudança de regras já foi implementada. Então, qual o sentido real dessa reforma? Na verdade, é estabelecer restrições e dificuldades para a aquisição de direitos, como, por exemplo, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Vejam que com a reforma de 98, passou-se a exigir nos dois regimes a comprovação de tempo de contribuição. Manteve-se a aposentadoria por velhice, com uma carência de 15 anos no regime geral. Com a reforma da Previdência agora, o que acontece? Deixa de existir a aposentadoria por tempo de contribuição e passa a existir apenas e tão somente a aposentadoria por idade. Essa idade, ela vai depender da situação de cada qual, seja da regra de transição, seja das disposições transitórias, seja do futuro segurado. E na regra proposta para os novos segurados, a idade mínima já seria de imediato 62 ou 65 anos. E para quem está no mercado de trabalho atualmente ou é servidor público, as idades mínimas serão elevadas progressivamente partindo de 56, 61 anos. E no caso do regime geral, com algumas diferenciações em função das regras de transição. Vejam que as diferenças permitidas pela proposta são apenas e tão somente aquelas já conhecidas tradicionalmente, como os professores, os policiais, agora os agentes penitenciários socioeducativos, os trabalhadores que exercem atividades sujeitas a condições especiais de trabalho e as pessoas com deficiência. Mas mesmo nesses casos, as regras estabelecidas são extremamente drásticas e, em alguns casos, até anulam a existência desse direito. Por exemplo, no caso das aposentadorias especiais, em que haverá idade mínima, de modo que, mesmo que a pessoa cumpra o tempo de contribuição mínimo de 25 anos, numa atividade sujeita a um agente nocivo, se ela não tiver a idade mínima exigida, ela não poderá se aposentar. Significa dizer que ou ela continua trabalhando na mesma atividade, e muitos trabalhadores não têm como mudar de atividade, ou simplesmente ela não terá direito a se aposentar por conta da necessidade de esperar até a idade mínima. Se ela continuar trabalhando em outra atividade, ela perde, claro, aí o direito à aposentadoria especial, poderá se aposentar lá na frente, mas ela terá cumprido, na verdade, um requisito que anula a diferenciação estabelecida. Os trabalhadores rurais também são afetados pela reforma, na medida em que passa a ser exigido, além de um acréscimo de idade, também um aumento de tempo de contribuição, mas, sobretudo, a contribuição como regra exclusiva para acesso ao direito. Hoje, o segurado especial, no regime geral, o trabalhador rural em regime de economia familiar, tem direito a uma aposentadoria sem necessidade de comprovação de contribuição, no valor de um salário mínimo. Com a reforma, deixa de existir. Vários partidos já se manifestaram dizendo: não aceitamos essa mudança. Não aceitamos mudanças nas regras dos trabalhadores rurais. É um reconhecimento de que esse segmento da sociedade merece um tratamento diferenciado, um tratamento separado, e essa solução que a reforma da Previdência traz, se implementada, se vier a ser implementada, acarretará uma elevação brutal da pobreza no meio rural e, obviamente, né, a motivação ainda maior do êxodo rural e o inchaço das cidades. Então, é um prejuízo muito grande para os trabalhadores rurais que, felizmente, vem sendo reconhecido majoritariamente na Câmara dos Deputados. E é muito difícil, portanto, que essa mudança venha a ser mantida. Mas, tirando essa, ainda sobra muita coisa. Ou seja, é uma reforma extremamente problemática. Essa idade mínima, ademais, não é definitiva. É importante observar que, mesmo que essa idade mínima seja aprovada, e já é alta, 62 ou 65 anos, na verdade, essa idade mínima ela é equivalente à adotada em muitos países da Europa hoje, que têm realidades sociais, expectativas de sobrevida e condições de saúde na velhice muito diferenciadas das nossas, muito superiores às nossas. A diferença chega a ser de 10, 11, 12, 13 anos, a expectativa de vida com saúde aos 60 anos de idade entre países europeus e países como o Brasil. No entanto, essa idade mínima de 62 e 65 será elevada sem necessidade sequer de nova apreciação pelo Congresso Nacional, na medida em que aumente a expectativa de sobrevida da população brasileira. Se pudermos fazer aí uma projeção baseada no que aconteceu nos últimos 15 ou 20 anos, nos próximos 15 ou 20 anos, nós poderemos ter 3 anos de aumento nessas idades mínimas. Então vejam, a idade mínima não será 65, será 68.
Ou será 65 para a mulher, 68 para o homem? Essa é uma questão crítica. O Congresso Nacional estaria abrindo mão da prerrogativa de decidir sobre a matéria, porque uma simples portaria ministerial elevaria, como acontece atualmente com o fator previdenciário, o requisito para aquisição de um direito em função de uma elevação de expectativa de sobrevida, sem levar em conta qualquer outro fator. Temos ainda, né, a questão da compulsoriedade da previdência complementar no serviço público. Essa é uma questão que implica numa uniformização. Todos os entes da federação teriam um prazo de 2 anos que adotar para os seus servidores públicos o regime de previdência complementar, com a perspectiva aí, então, de poder aplicar o teto do regime geral. Porém, há uma novidade aqui muito grave, que é o fim da natureza pública do regime de previdência complementar do servidor público. Essa foi uma definição dada pela emenda constitucional 41, ou uma concessão feita pelo Congresso, na medida em que, naquele momento, o governo pretendia passar a regulamentar essa matéria por meio de lei ordinária. Essa discussão levou a que, bom, se é assim, então o governo tem que aceitar que essa entidade tenha natureza pública. Ok, o governo aceitou e ela foi criada. Temos aí na esfera federal a FUNPRESP e temos hoje 18 estados da federação que já criaram as suas entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública. Com a reforma, essa entidade não terá mais natureza pública. Pior, a previdência complementar do servidor poderá ser comprada no mercado como um seguro privado, a partir da perspectiva de que as entidades do sistema financeiro têm grande interesse em ofertar esse produto. Estima-se que essa clientela, somando os servidores que recebem acima do teto na União, estados e capitais, ultrapasse 1.300.000 servidores, de modo que seria essa, em tese, a clientela potencial da previdência privada, no caso da extinção dos regimes de previdência complementar. Então isso é muito grave, porque muda radicalmente a concepção de um regime de previdência complementar com algum nível de responsabilidade pública e de garantia de responsabilidade do ente. Vejam que a PEC ela traz mudanças significativas no que se refere a cálculo de benefícios. A redução do valor de benefícios, assim como as restrições à aquisição de direitos, são a pedra de toque para que o governo alcance o resultado fiscal almejado. E aqui nós temos um aumento do período básico de cálculo, que é extremamente grave, na medida em que todos os salários de contribuição ao longo da carreira serão computados para fins de cálculo do benefício, e não mais 80% do período contributivo, considerando os melhores salários de contribuição. Só isso já causará uma perda ou uma redução do valor de benefício bastante expressiva. Temos ainda uma mudança da regra de cálculo a partir dos novos critérios para a aposentadoria, que passa a ser apenas por idade, em que a contribuição, o tempo de contribuição passa a ser considerado para efeito de cálculo do benefício. Então, com 20 anos de contribuição, o segurado terá direito a 60% da média das suas contribuições da vida toda. E a cada ano adicional, mais 2%. Ou seja homem, seja mulher, seja alguém aposentado em condição especial de trabalho, seja um professor, qualquer um deles terá a mesma regra de cálculo. O que significa dizer que para uma mulher atingir o 100% da média, terá que ter 40 anos. O homem, 40 anos. O professor, 40 anos. Um trabalhador em atividade especial, 40 anos. O policial, 40 anos. Muitos, então, não conseguirão atingir de forma alguma esse 100% da sua média. A soma dessas duas regras, por si só, já gera uma perda mais ainda significativa do que aquela causada só pelo aumento do período básico de cálculo. A única exceção que a PEC contempla, ou as duas únicas exceções, são a aposentadoria da pessoa com deficiência, que será de 100% da média em qualquer situação, e daquela decorrente de acidente do trabalho, pensão decorrente de acidente do trabalho ou doença profissional. E aqui fica a dúvida. Por que apenas essa invalidez decorrente de acidente do trabalho ou doença profissional, e não todas as hipóteses de invalidez? No regime geral, atualmente, não há diferença de tratamento entre as hipóteses de invalidez. Se a pessoa se torna inválida ou falece em função de um acidente que não é um acidente de trabalho, ela deixará uma pensão integral para sua viúva. Mas essa regra, aplicável aos dois regimes, cria uma diferenciação em prejuízo de situações que são absolutamente fora do controle da pessoa. A pensão por morte, ela tem sido colocada na perspectiva do privilégio. Vejam que nós já tivemos uma mudança na legislação em 2015, no governo da presidenta Dilma, que estabeleceu restrições à concessão de pensão por morte no caso das chamadas viúvas jovens. Então foi estabelecido um regramento que tem que ter um tempo mínimo de
união estável ou matrimônio, que a viúva tem que ter uma certa idade para poder receber a pensão integral, ou melhor, a pensão vitalícia.